Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Agradecendo a Deus, né? Mais um vídeo, mais uma mensagem, né? Que essa mensagem possa vir dos céus, né? Dobrei meu joelho, sempre peço a Deus para me orientar, para que Ele me use para levar a mensagem até vocês. Amém? Que a mensagem penetre no nosso coração e que nós possamos, meus amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, estamos assim colocando em prática, porque esta é a vontade de Deus. Convido vocês a estarem abrindo a Bíblia, as Sagradas Escrituras, em Mateus, livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou estar lendo versículo 1 ao 14, que diz assim: o sermão profético, né? O princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então, pessoal, nesses 3 versículos aqui, os seus discípulos, né, os discípulos de Cristo Jesus, eles não entendem, né, eles não compreendem quando Cristo fala que o templo, chamado Templo de Salomão lá, né, foi construído por Salomão, seria derribado. E eles ficam perplexos, né? E Cristo não estava falando do templo, né? Na verdade, ele estava falando do templo que era o seu corpo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, amém? E o templo de e no tempo que Jesus encarnou aqui, o corpo de Jesus também era um templo do Espírito Santo, amém? Deu para entender até aí, pessoal? Então, sim, os discípulos, né, eles não tinham sido ainda batizados no Espírito Santo. Então, é como se eles estivessem ainda o quê? Sendo discipulados ali, na verdade, né? Os seus olhos espirituais ainda não estavam abertos. Eles viram maravilhas, eles viram milagres e mais milagres, né? A Bíblia diz que não haveria livros para escrever os milagres que Jesus Cristo fez nesta terra, nos seus poucos anos, né, de vida aqui encarnado. Mesmo assim, né, alguns judeus o rejeitaram. Os judeus o rejeitaram. Não todos, mas os judeus o rejeitaram. Por quê? Para que se fosse cumprida a profecia. Amém? Assim foi no deserto com Moisés. Então o milagre não converte ninguém. Por quê? Porque o coração do homem está endurecido, o coração do homem é pedra. Então é necessário, pessoal, que nós, quando orarmos, peçamos a misericórdia de Deus, no sentido de nos dar um coração de carne. Deus faz tanto milagre, tanta maravilha na nossa vida, e muitas vezes nós duvidamos. A nossa fé, ela enfraquece. Não é verdade? Quando vem uma tribulação, quando vem a perseguição, quando vem uma doença, muitas vezes a nossa fé ela enfraquece.
e ficamos chateados com Deus, né? Eu vi um rapaz falando que, irmão lá da igreja, um presbítero, só tinha saído da igreja porque ficou desempregado. Trabalhava com obra e ficou um ano sem arrumar uma obra, né? E ele simplesmente saiu da igreja. A fé dele se foi. Se é que algum dia ele teve realmente uma fé. Se é que algum dia esse homem realmente se converteu, não é verdade? Porque Jesus fala o quê? É necessário nascer de novo. Não é verdade? Lá em Nicodemos, né? Nós estudamos aqui. Jesus fala isso para Nicodemos, o mestre da lei, naquela época. Continuando a leitura aqui, pessoal. Então Jesus estava falando da sua ressurreição, que seria o terceiro dia. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, né? É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, pessoal, vou parar aqui no 8. Vamos tentar entender o que Jesus está nos ensinando, né? Ao falar com seus discípulos, ele sabia, na sua onisciência, que com seu poder, através do poder de Deus, essas palavras dele seriam escritas. Porque esta é a vontade de Deus. Esta foi a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. E esta sempre será a vontade de Deus. Que o Evangelho seja propagado. Eu fiquei estarrecido, não pelo homem que está falando aquilo, né? Já vi coisas até piores. O homem começa a falar do nome de Jesus, né? Sobre a origem do nome Jesus, porque em hebraico não existia o J, e etc, etc, etc. E depois, lá no meio do vídeo, ele fala que a maior parte da Bíblia é mentira. Eu, na mesma hora, dei pausa, né? Postei meu comentário, me desinscrevi do canal, porque o canal não era dessa pessoa que estava falando. É um canal grande, né? Não vou citar aqui, porque não estou aqui para difamar ninguém. Cada um vai prestar conta dos seus atos. Mas como é que eu, que me chamo cristão, vou botar um vídeo de uma pessoa falando que a Bíblia é mentirosa? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio. Você pode não crer, meu vizinho pode não crer, mas eu creio. Eu respeito quem não crê. Amém? Existem livros de autoajuda? Existem. Mas nenhum livro é tão vivo quanto a Bíblia. Cada vez que você lê um versículo bíblico, ele vai te trazer uma mensagem diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz para toda boa obra, para a instrução, para redarguir, na verdade, para nos dar vida e vida em abundância, para aumentar a nossa fé, para conhecer esse Deus maravilhoso, para conhecer o seu Filho maravilhoso, né? Então Jesus está dizendo que acautelai-vos com os falsos profetas. Vi um vídeo também onde um suposto profeta, com a voz de narrador, né? Não sei se era a voz do... Ele não aparece, só aparece a voz e vários, né? Imagens de terremoto, de furacão, coisas naturais, né? Fenômenos naturais. Dizendo que aquilo ia acontecer em Santa Catarina, na cidade X,
e várias coisas absurdas. Aí eu fui ver. Quando foi esse vídeo? Foi 2015. E eu postei lá, ué, mas cadê? Ele vai se cumprir quando, né? Porque o profeta tem que saber quando vai ser cumprido isso. Profetada em cima de profetada e tem milhões de visualizações. Não creio, não recebo, não aceito. Isso para mim é profetada, é falso profeta, né? Então, tem muitos aí, eu sonhei que Jesus apareceu para mim e falou que está voltando. Amém. Só que eu não creio. Eu não creio. Eu não creio no sentido de que porque Jesus, quando os discípulos perguntam, agora não me recordo qual é a passagem, quando os discípulos perguntam quando seria a sua vinda, ele fala assim, nem eu, nem nenhuma criatura no céu nem na terra sabe, a não ser o Pai, porque ele reservou esse tempo para ele. Amém? Então nem o próprio Filho sabia, né? Pelo menos antes de ser glorificado, Jesus falou, nem eu sei quando eu vou voltar. Como é que um simples pecador, vai saber, né? Quantos falaram que Jesus vai vir mês que vem, 2012 ia acabar o mundo, em 2000 ia acabar o mundo. As pessoas vão lá, correm e compram. Aí nos Estados Unidos tem a mania de comprar bunker, né? São abrigos subterrâneos. E assim vai indo, né? Então Jesus está alertando aqui, dando sinais, ó. Se levantará nação contra nação. O que é nação contra nação? É uma guerra mundial. Amém? Já teve duas. Pode ser que haja a terceira. Creio que haverá, porque está escrito aqui. E reino contra reino. Haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Já ouvi isso? Já. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Então, já houve terremotos? Já houve guerra? Já. Isso é só o começo. Esse é o princípio das dores. Aí no 9, ele faz uma ênfase. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, haverá uma grande perseguição em massa em todos os países contra os cristãos. Não tenha dúvida quanto a isso. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros, e a uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso já está acontecendo, né? Quantidade de falso profeta que a gente vê e tem arrebatado multidões, enchido estádios com falsos milagres, contratando atores para enganar o povo, para enganar a multidão. E a multidão está indo. Mas por quê? Porque a multidão está com o coração duro. Porque a multidão está cega, porque não pega a Bíblia para estudar. Né? Não é verdade? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pessoal, o evangelho foi pregado em todo o mundo? Ainda não. Tem países que o evangelho não entrou ainda. Entrou, mas muito pouco, muito superficialmente, como é o caso da Coreia do Norte, né? E alguns países também são proibidos, como a China, né? Mas a China, até pela sua estar mais conectada no ramo do comércio, então eles conseguem mais facilmente contrabandear a Bíblia para lá, porque a Bíblia lá é proibida. Religião é proibido você ter religião lá. Seja ela cristã, principalmente a cristã, né? Muçulmano, proibido.
com pena de morte até. Não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira. Então o que eu quero passar para vocês, meus inscritos, meus amigos, meus irmãos em Cristo, né? Meus irmãos em Cristo já devem saber disso, né? Porque nós estudamos isso na EBD, através de seminários, de congressos, de sermões. Mas se você nunca ouviu essas passagens bíblicas, Jesus está alertando para quê? Para que você não se atemorize com o que você está vendo na televisão. Isso está profetizado. Nada disso é novo. Nada me surpreende. Não é verdade? Coreia do Norte ameaçando entrar em guerra. O Irã ameaçando entrar em guerra. Ou seja, isso é o quê? Guerra e rumor de guerra. Mas Jesus nos alerta que isso é o princípio das dores. Ainda vai passar muita coisa. Ainda haverá muita perseguição contra os cristãos. Por isso Cristo falou, vigiai e orai sem cessar. Porque nós temos que perseverar até o fim. Não é? Ele fala assim, a minha vinda será breve. Sim, eu creio. Sabe por causa de quê? Quantos anos vive o ser humano? 40, 50? Nós podemos morrer com 15 anos, podemos morrer com 2 anos, 5, e nós vamos ver Cristo. Então a vinda de Cristo sempre está próxima. Eu sempre tive isso comigo, né? Porque a nossa vida é muito passageira. A vida do homem é como o nevoeiro da manhã, está escrito na Bíblia. Então, pessoal, vamos nos achegar a Deus. Vamos nos converter. Vamos nos afastar daquilo que aborrece a Deus. Vamos conhecer esse Deus maravilhoso. Eu não estou falando de religião. Eu estou mandando você, eu estou aconselhando você a conhecer Deus através da sua palavra. Existem traduções bíblicas mais modernas, pessoal, com uma leitura mais contemporânea, uma tradução mais contemporânea. Amém? Quem tem dificuldade de entender certas palavras que tem na Bíblia, pode estar procurando uma versão dessa, mais moderna. E depois passar para uma mais tradicional, sem problema nenhum. Pessoal, vai estudando a Bíblia, vai lendo a Bíblia e vai cumprindo os mandamentos de Deus. E se convertam dos seus maus caminhos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse é o mandamento de Jesus Cristo. Ele manda nos batizarmos. Amém? Congregar também, importante. É necessário congregar. Porque com a comunhão dos santos, a nossa fé se fortalece. Não é verdade? Nós não podemos ficar isolados. Nós não podemos ficar trancados dentro de casa com a nossa fé. Pessoal, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a mensagem tenha alcançado nossos corações, né? Deixando mais uma ênfase para que não... para você cristão também, ou não cristão, não seja varrido por ventos de doutrina, por fábulas, tá? Inventadas, criadas pelo ser humano, por heresias que têm sido largamente propagadas em determinadas seitas, né? Que se intitulam religião, que se intitulam evangelho. Acautelai-vos, vê se é bíblico, vê se a interpretação desse profeta aí, desse pastor, desse pregador, desse bispo, reverendo, padre, o nome que queira dar, vê se ele está de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Deus nos deu uma maravilha, sua palavra, né? A sua palavra
é o nosso escudo. A sua palavra é a nossa espada, para nós enfrentarmos aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, que são os inimigos espirituais da nossa alma. Amém? O apóstolo Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas contra as hordas celestiais malignas, as potestades do ar. Então são seres malignos espirituais que nós não vemos com nossos olhos carnais, mas creais que eles existem, tá? Para isso é necessário uma comunhão com Deus. Para isso é necessária a proteção do Espírito Santo de Deus. Amém? Pessoal, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva, compartilhe nas redes sociais, tá ok? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.